Como já diria Bruno Fajon, fudeu. Quando a IA chegar nesse ponto aqui na criação de conteúdo, amigos, eu posso falar para você que acabou qualquer tipo de criação de conteúdo para nós, ou pelo menos vai ser muito mais difícil para nós crescermos nas redes sociais. E para dar aqui meus argumentos e embasar eles da melhor forma possível, vou ver esse post do querido Ono Strategy, que ele fez um post que é o começo do fim para youtubers e criadores de conteúdo. Aqui ele foca especificadamente em youtubers e ele vai explicar a tese dele do porquê a inteligência artificial vai matar o YouTube e vai acabar com a era dos criadores de conteúdo com os youtubers. Vamos ler aqui a thread dele e reagir aqui junto com vocês, tá? Ele postou esse mesmo gráfico que eu, que é o Breaking Point, que ele vai explicar ao longo desse vídeo. Vamos lá, então eu vou até aumentar aqui na tela para ficar mais claro para vocês lerem junto comigo. Ele falou assim, onde que a criação de conteúdo está indo com a IA? Qual que é o caminho? E lembrando, isso aqui tudo é uma tese, tá, do cara. Não é uma coisa que tá dita ou que é uma coisa que vai realmente acontecer. É uma tese dele que eu acreditei muito, mas existem jeitos... Pô, deixa eu botar uma boneca aqui, eu tô calvo pra caramba hoje. Ele fala assim, é uma tese que ele quer comprovar a ideia que a IA pode acabar com os youtubers, mas existem coisas que o YouTube pode fazer para evitar com que isso aconteça. E vamos descobrir o que é isso agora. Vamos lá, o primeiro passo que pode acontecer é, você não vai ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que vai utilizar uma IA. Isso aqui tá dito, tá? Eu acho assim, canais de IA, eles são legais hoje, eles têm um fator novidade que é muito interessante, mas, cara, sabemos aí, né, a grande realidade desses conteúdos que eles vão desaparecer com o tempo. É legal hoje a gente ver um negocinho, um memezinho gerado por IA, daqui a pouco isso vai se tornar comum e a gente vai cair naquela ideia, naquela tendência de pêndulo que eu mostro pra vocês. Deixa eu desenhar um pêndulo aqui, né? Eu tenho agora um gráfico que eu posso desenhar tudo que eu quiser. Tem a teoria do pêndulo, que eu falo isso pra vocês há um tempinho já. A teoria do pêndulo é que assim, toda tendência, ela pode ser definida com um pêndulo. O pêndulo, ele tá uma hora de um lado, uma hora do outro. Então hoje a gente está com essa ideia da IA. Pô, o pêndulo está todo focado na tendência da IA. E aqui a gente vai botar do outro lado os humanizados, né? Humanizados. E esse conteúdo hoje ele não é tão legal, é legal a gente ver uma coisa gerada por IA porque é um fator novidade. Cara, esse pêndulo, ele vez ou outra ele vai vir para esse lado, vai voltar para esse. Assim como a edição dinâmica e a edição simples, assim como os conteúdos dos GCs com marcas. Cara, qualquer tendência que a gente vê dois lados de tendência, as tendências vão e voltam o tempo todo, é um pêndulo. Então aqui na teoria aqui do nosso amigo, a gente realmente está vendo muito IA, mas esses conteúdos, obviamente, que a gente vai mover de tendência o tempo todo. Segundo ponto, as vantagens competitivas estão colapsando. Então, cada vez menos tem menos barreira de entrada para fazer uma super edição dinâmica, para gerar efeitos especiais, está cada vez mais fácil para qualquer youtuber fazer isso. E poucas vantagens estão realmente sendo continuadas nesse mercado, até a educação, cara. A gente tá vendo o colapso hoje, né, dos cursos digitais com os lançamentos de Black Friday. A gente vê que até, cara, esse mercado de educação tá colapsando porque a galera prefere aprender com IA, um aprendizado mais ativo. Isso é muito interessante. Mas vamos começar aqui nessa parte da IA para youtubers. A IA está prestes a quebrar os sistemas de recomendação do YouTube. Então, o sistema de recomendação é basicamente isso. Entrou no YouTube, você tem aqui 8 vídeos, um pouquinho mais de 8 vídeos, que eles recomendam aqui na nossa cara. Isso que é o algoritmo do YouTube, né? E ele tá falando assim, cara, se o algoritmo do YouTube continuar do jeito que tá hoje, a IA vai quebrar ele em breve. E, historicamente, todos os breakthroughs, todos os momentos, né, de atenção que a gente já viveu, seja jornal, rádio, TV, internet, elas vão para esse território da atenção e quanto mais oferta de conteúdo, maior a demanda. Só que existe um problema, né? Isso que a gente está falando de oferta e demanda. E esse território ele vai ser altamente desafiado com a questão da IA. Por quê? Existe uma coisa que é o tempo, o esforço e o custo para produzir um conteúdo. Em qualquer um desses que a gente falou, jornal, rádio, TV, internet, cara, tinha um custo alto para você fazer isso. Demorava muito tempo, muito esforço de uma grande equipe. E a economia da atenção está colapsando porque agora tanto a gente está produzindo as coisas mais rápido, com menos esforço e com menos custo possível. E os algoritmos, então, estão achando esse problema aqui, ó. A gente está aqui hoje, nesse gráfico que eu desenhei para vocês,
E a gente está chegando no breaking point, que é, eu vou voltar aqui para minha overshot, porque acho que não tá tão boa a visualização. Esse aqui é o ponto onde a gente vai ter mais conteúdos produzidos por IA do que por seres humanos. Hoje a gente deve estar por aqui, ó. A gente está próximo. Daqui a pouco, eu já vi alguns artigos que falam que os números de artigos publicados, artigos acadêmicos, já é maior com IA do que com seres humanos publicando. Então é bastante coisa, tá? Então a gente está realmente quase num colapso do sistema natural de produção de conteúdo. E aí ele fala aqui um ponto muito interessante. O conteúdo é escalável. Você pode publicar mais conteúdo com menos tempo e menos custo possível. Agora, o que não é escalável? O tempo da sua atenção. Isso não é escalável. Tanto que existe umas teorias que a gente fala, que eu acho que você pode não gostar, tá? Mas tem a teoria do capitalismo moderno, que ele é um capitalismo que não quer que você durma, que o maior inimigo do capitalismo é o sono. Porque enquanto você dorme, é o único momento que você não está consumindo nada. Então não é à toa que as empresas estão fazendo e dificultando cada vez para que você durma menos. Remédios, energéticos, cafeína, tudo isso é estimulado para que você durma menos e consuma mais, para você passar menos tempo dormindo. Porque a atenção é a única coisa nesse mercado que não escala. Isso é um problema. E agora, cara, a gente está chegando no espaço que a inteligência artificial vai produzir tanto conteúdo, spamar tanto conteúdo, que a gente não vai conseguir ter atenção nessa brincadeira. E aí ele fala aqui, os algoritmos não são perfeitos. Nenhum algoritmo, nem do YouTube, apesar de muito bom, eles cometem muitos erros na recomendação. Você não assiste tudo que você vê na recomendação do YouTube. Eles têm uma margem de erro que é natural. Eles vão tentar acertar, nem sempre eles acertam. E eles precisam de um constante feedback humano, que é atenção. Então você abriu aqui a homepage do YouTube, no que você clicar, ele vai entender e ele vai aprender com você. Então isso aqui é um aprendizado constante. Então ele fala aqui, a atenção humana é finita, mas o conteúdo gerado com inteligência artificial é infinito. E aqui ele dá alguns exemplos, cara. Olha que legal. Vídeos que parecem ser produzidos naturalmente, mas são todos vídeos feitos por IA. Então a gente tem aqui, cara, vídeos que estimulam preconceito e geram raiva nas pessoas, fake vídeos de entrevistas, cara, histórias geradas. E olha a quantidade de visualização, gente. Isso aqui me assusta, tá? Uma história virtual gerada por IA, 400 mil views. A gente tem aqui, ó, como que os pré-históricos viviam no passado. 41 milhões de visualizações, um aspecto visual. Cara, é loucura a quantidade de visualização que isso aqui é gerada com IA ainda hoje. É claro, tem o fator novidade, a gente espera que as pessoas vão ter um entendimento disso, mas é natural que a maioria das pessoas vão consumir isso sem saber que IA, ou mesmo sabendo que é IA, vão continuar consumindo. E aí, ele fala aqui que ele começa a entrar e explorar, agora que vai ficar interessante esse vídeo, tá? Que os algoritmos, eles conseguiam segurar a atenção humana, porque é um fator natural, né? Você não tem tanto vídeo sendo produzido. Então, agora a gente tem um problema. Que é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente ainda... E aqui é complexo, eu preciso que você preste atenção. Todo vídeo tem um potencial de erro, tá? Todo vídeo. É que a gente fala que é o bilhete da loteria. Todo vídeo, ele pode crescer com o algoritmo, ele pode não crescer. Pode ser um vídeo bom que o algoritmo não pega. Pode ser um vídeo ruim que o algoritmo pega e viraliza ele. Acontece esses erros, tá? E a correção, pra gente ter menos erros, depende do feedback humano. Só que o problema é, se a gente tem conteúdos infinitos, a gente vai cometer mais erros, porque a gente vai ter menos atenção, muito spam de conteúdo, e a gente vai cometer cada vez mais erros. E é aqui que ele vai querer entrar. Se a oferta de conteúdo crescer tão rápido, vai crescer infinitamente o número de erros. E aí ele pode quebrar o sistema de algoritmo do YouTube. Isso aqui é um termo matemático, ele vai mostrar aqui no gráfico abaixo, olha que interessante. Quando você tem, vamos supor que cada uma dessas bolinhas que estão entrando aqui, seja um vídeo postado, seja, sei lá, 5 mil vídeos postados por dia. Você vai soltando nisso aqui, você consegue, vai pegando alguns errinhos vão passar. Isso aqui é o filtro do YouTube, vamos supor que essa linha é o filtro do YouTube. As bolinhas vão vindo, o YouTube vai começar a filtrar, pô, esse vídeo aqui é bom, esse vídeo aqui é ruim, ele começa a filtrar. Conforme você vai colocando mais conteúdo, vamos supor que é mais vídeo subindo, mais oferta de conteúdo, mais erro vai passando. Como você vai spamando, olha a quantidade de erro que vai ficando infinito, ó. Infinitos erros. Vai ficando infinitos erros. Porque os algoritmos de recomendação é isso, basicamente.
Quanto mais você provém para eles, mais erros. Eles não são escaláveis. Porque se a atenção humana não é escalável, o feedback humano para entender o que é erro e o que não é erro também não é escalável. Então os algoritmos vão colapsar. Você entendeu o que eu falei aqui? Eu vou até repetir porque isso aqui é de extrema importância. Os algoritmos dependem de feedback humano para que eles tenham um bom algoritmo de recomendação. Se a atenção humana não escala, o feedback humano também não escala, porque depende do nosso feedback e a nossa atenção. Então, se a gente oferecer uma oferta infinita de conteúdo gerado por IA, vai cometer cada vez mais erros, porque o feedback humano não vai existir. Ele não vai crescer com o mesmo tempo que o algoritmo de recomendação. E a gente vai ver uma série de spam de conteúdo na internet até que os algoritmos se adaptem a essa nova realidade. E aqui ele provém pra gente, o ONU, um cenário distópico. Um cenário distópico onde o YouTube vai quebrar com os conteúdos gerados por IA assim que a gente ultrapassar essa linha de breakpoint, que é a linha onde a gente vai ter aqui é conteúdos humanos e aqui é conteúdos gerados por IA. A partir do momento que a gente tiver mais conteúdo sendo postado por IA do que por ser humano, esse algoritmo ele vai, conforme ele vai abrindo o que a gente chama dessa boca de jacaré aqui, ele vai cometer mais erros, mais spam de conteúdo e mais conteúdo merda na sua homepage, sendo coisas que você não quer assistir. Isso aqui é o colapso do algoritmo do YouTube. Tá? Vamos continuar aqui na thread, porque ele vai seguir aqui algumas coisas, né? Aqui, ele nesse gráfico, ele continua colocando, eu vou desenhar para vocês, porque esse gráfico aqui, ele não é tão bem visto aqui, por isso que eu peguei esse jeito. Nessa parte do gráfico, onde nós criamos mais conteúdos que a IA, isso aqui ainda era gerenciável. Então, o algoritmo do YouTube, ele conseguiria pegar, pô, o que aqui é um discurso preconceituoso? Ele consegue fazer esse filtro, ele consegue pegar esse erro. Então, aqui é gerenciável essa parte do nosso gráfico. O problema tá aqui. O problema tá aqui que, cara, se torna altamente ingerenciável, vira saturação. Quando a gente entra nesse segmento aqui, nessa boca de jacaré, deixa de ser possível os algoritmos gerenciarem o que está acontecendo nas redes sociais e vai voltar numa história lá do passado, não sei se você se lembra, mas ali por volta, 2015, acho que foi até ano, 2012, 2015, que o YouTube teve um problema muito forte de anunciante. O YouTube não tinha um sistema tão apurado, né, de recomendação e muita gente postava discursos preconceituosos ali, vídeos extremamente absurdos no YouTube. E os anunciantes viram que eles estavam sendo mostrados em plataformas racistas, em plataformas preconceituosas, em vídeos preconceituosos. E teve uma grande bolha no YouTube de anunciantes que quase todos saíram lá nessa era 2012, 2015, que eles saíram do YouTube. Muita gente parou de receber dinheiro do YouTube. Porque teve essa crise, né? Porque o YouTube não tinha um sistema de regulação interna. E foi a partir dali, 2015, 2017, que o YouTube desenvolveu um belo sistema de regulamentação própria, onde alguns discursos na plataforma foram totalmente abolidos. Tanto que existem palavras aqui que a gente não pode falar, né? Apedou alguma coisinha, isto, tananã, nazi, tananã. São coisas que o YouTube já pega esses metadados e ele consegue filtrar. E ele não vai mostrar anunciantes em vídeos que tem essas palavras, obviamente dado um certo contexto, o YouTube já não recomenda. E se a gente chega num estágio de saturação com a IA, e aqui que tá o grande problema, tá? Chegou nesse estágio, o YouTube tem tanto conteúdo que ele não vai ter tempo do algoritmo ter o feedback humano de ver o que é discurso preconceituoso ou não. A gente pode spamar conteúdo absurdo nessa ferramenta, não vai ter tempo nem, cara, tecnologia para eles conseguirem pegar essas informações. E aí vai se tornar um problema para a plataforma. E ninguém quer estar, nem os anunciantes, e obviamente nem criadores em plataformas que estão fazendo isso como eles. E aí vai se tornar um problema gigantesco para o YouTube. E aqui ele fala que o algoritmo ele não vai conseguir identificar o que é ruído e o que é um bom vídeo. Porque é tanto conteúdo flodado, né, que a galera chama de IA, que ele não vai conseguir identificar o que é um bom vídeo, o que é um mau vídeo ou o que é um vídeo gerado por IA. Porque o spam vai ser num volume tão grande, tão sem precedências, que é difícil você filtrar. Então isso aqui, cara, vai começar a ficar loucura. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Isso aqui acontece porque a IA cresce de uma maneira muito mais rápida que o feedback humano. Toda recomendação adiciona barreiras de incertezas. A primeira ordem de erro
dá a primeira recomendação errado. A segunda ordem de erro dá um julgamento errado daquele erro. Eventualmente, todos os erros serão quase sem previsão um do outro. Você não vai conseguir identificar aquele problema que eu estava falando para vocês, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Então, nessa transição para incerteza, existem 3 pontos importantes das dinâmicas de mercados que é preciso ter em mente. Nosso querido cita aqui. Primeira coisa, que é a seleção natural através de eliminação, adaptação através do caos e estabilidade só existe com algumas concessões. Então, aqui ele comenta um pouco mais do que eu falei para vocês, mas isso vai mudar completamente o jeito do mercado, o jeito que a gente vê, principalmente o ads do YouTube, os anunciantes ali dentro do YouTube, os patrocinadores, até os cursos, etc. Porque vai ficar uma competição gigantesca. Aqui ele provém uma ideia mais distópica do conteúdo, que é o seguinte: uma coisa é certeza, os mercados se adaptam, seja por eliminação ou destruir o que não funciona mais. E muita gente olha para os mercados de IA, né, falando que pode atrapalhar os criadores de conteúdo, mas poucos têm noção do fato que a IA pode destruir a plataforma em si. Então todo mundo fala assim, o IA vai destruir os YouTubers. Cara, e se a IA destruir o YouTube como um todo? E o impacto geral é destruir os criadores de conteúdo. Esse futuro distópico, obviamente eu acredito que não vai acontecer, tá? Porque eu imagino no poder da tecnologia, do próprio YouTube, que está dentro do Google, que tem o Gemini, em conseguir auto-se regular, descobrir novos mecanismos de recomendação que conseguem identificar esses conteúdos gerados por IA para não ter esse problema. A verdade é, hoje a gente corre um risco sério se a gente não tiver uma plataforma fazendo isso ativamente. Se a gente começar nesse conteúdo de IA, vai ser muito difícil reverter depois. O cenário se torna quase irreversível. E ele fala aqui, ó, eu sei o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Mas do jeito que as coisas estão hoje, a gente talvez seja tarde demais para se preparar. E essas novas regras vão ser escritas por pessoas que a gente talvez nem viu ainda chegar. Cara, é um futuro distópico. Honestamente, eu espero muito que essa plataforma não aconteça isso. Eu não tô querendo vender susto para nenhum de vocês. Até porque não tem muito o que a gente fazer, né? É simplesmente colocar o problema, mostrar o problema para as pessoas e mostrar como a gente se preparar. Se eu pudesse botar passos práticos nesse vídeo, eu vou tentar escrever aqui para vocês enquanto eu falo. Se eu pudesse botar passos práticos aqui, o que eu faria se eu fosse você? Primeira coisa, diversifique. Diversifique. Não esteja apenas no YouTube, ou só no Instagram, ou só no TikTok, ou só no Substack. Diversifique em outras redes, porque às vezes, cara, o YouTube tem esse problema, o YouTube não consegue se adaptar, mas a Meta consegue se adaptar. Eu acho que um criador que depende de uma só plataforma é um criador que ele sofre muito mais. Então é importante se diversificar. Cara, eu acho que não tem muito o que fazer a não ser isso, tá? Porque de resto não vai resolver o problema do YouTube. Eu acho que você deveria usar IA. Com certeza você deveria aprender a usar IA para criar melhores conteúdos. Eu não tenho nenhum curso aqui para vocês de usar IA, não vou falar nada disso para vocês. Tipo, o máximo que eu sei fazer é criar um roteiro pelo Claude e, sei lá, na hora que eu for ler o teleprompter com o texto gerado por IA, eu consigo improvisar um pouco mais para deixar aquele conteúdo mais humano. Eu não faço nada 100% com IA hoje. A IA ela é só uma ferramenta para melhorar o meu trabalho de pesquisa, mas o meu trabalho de comunicação vai muito além do que só IA. Só que saber usar IA faz meu trabalho parecer muito mais fácil do que ele realmente é. Eu gasto muito menos horas escrevendo um roteiro do que eu gastaria antes. Mas eu não só escrevo um roteiro com IA e narro ele com IA. Eu narro ele com a minha voz, com a minha personalidade, com minhas piadas, com o meu jeito de se comunicar, que eu ainda acho que é superior a IA, pelo menos nos dias de hoje. Mas ser um entusiasta, ser uma pessoa que está de olho nas novidades é importante. Mas também não se tornar aquele cara que vai tipo, nossa, IA para tudo, vou a nova plataforma que está pagando bem, a nova oportunidade. Porque senão você vira aquele macaco que pula de galho em galho, sempre buscando a melhor oportunidade. É saber o básico, saber o conceito de LLM, saber o que está acontecendo em vídeo para IA, essas coisas. Inclusive, eu sempre falo na minha newsletter de novidades de criação de conteúdo. O link está aí abaixo para você entrar na minha newsletter, completamente de graça, tá? Acho que vale super a pena você participar lá, porque eu tô sempre recomendando vídeos e tudo. Porque, honestamente, rapaziada, a maioria do conteúdo que a gente vê na internet é ruído.
essa questão de produtividade, IA, nova plataforma de IA que faz isso, que dubla vídeo, papapá. Tudo isso é ruído. Eu acho legal a gente ser entusiasta, saber o que está acontecendo, saber quando utilizar caso a caso, mas você vai ter que fazer o feijão com arroz bem feito. Eu acho que é importante você ter um bom leque de habilidades orgânicas, né, humanas de criação de conteúdo, principalmente na comunicação. Acho que é imprescindível você aprender mais sobre isso e alavancar, usar como uma alavanca IA para potencializar a sua comunicação, a sua criação de conteúdo, para você poder criar mais conteúdos. E aí que eu falei para vocês que é muito importante. A IA ela funciona para 3 coisas, que é para você diminuir o custo que você tem. Então, ao invés de você contratar um motion designer para fazer uma animação, hoje você já consegue fazer muita coisa com IA. Geração de imagem, de post, de design, você já consegue reduzir o seu custo como empresa, como criador de conteúdo. Você consegue diminuir os esforços também. Cara, antigamente eu gastava para fazer um roteiro pro meu canal de boxe, que é o Esquiva Falando, eu gastava 3 horas pra procurar lutas, assistir, etc. Hoje eu faço com IA, só valido uma coisa ou outra, eu gasto 1 hora. E eu narro tudo com a minha voz. E a terceira coisa, talvez a mais importante de todas, que é o efeito final, né? É o tempo. Porque, pô, se você gasta menos tempo, menos custo e menos esforço, teoricamente você consegue em menos tempo produzir mais conteúdo. E se isso ocorre, cara, você tá no lugar certo. Você consegue testar mais, publicar mais e ganhar do seu concorrente. Mas aí, de novo, você tem que fazer algo bem feito. Não acredito em nada feito 100% com IA, pro longo prazo. Eu acredito que isso aqui é uma ferramenta que pode facilmente diminuir o custo, esforço e o tempo que você produz. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar outro que você pode gostar aqui do lado também. Tamo junto, forte abraço. Até mais.